O Ciro não é ruim mesmo, mas é esquerda também, envolvido com gente errada. Se ele tivesse saído desse limbo esquerdista, já seria presidente faz tempo. Nem tanto por mérito próprio, mas por incompetência dos outros. Então eu digo para você, isso é apenas um preconceito ideológico. Porque o fato de ser de esquerda ou ser de direita torna uma pessoa boa? E com quem Ciro esteve envolvido? Quais são as pessoas erradas com quem Ciro esteve envolvido? E para contextualizar aqui para as pessoas que não participou do nosso diálogo, do meu amigo, ele me deu essa resposta quando eu lhe enviei um vídeo, porque ele é um crítico do jornalista Reinaldo Azevedo, de quem eu sou fã, e o Reinaldo Azevedo foi o único que fez uma pergunta que deixou Ciro sem resposta. E o Ciro deixou Jair Bolsonaro sem resposta. Jair Bolsonaro ficou perdido com a pergunta dele. Porque o Jair Bolsonaro não estava acostumado a responder perguntas técnicas. Ele estava acostumado a responder perguntas ideológicas. O que você acha de pessoas que cometem crime? Tem que matar, tem que torturar, não sei o que, é isso mesmo, e todo mundo bate palma e aplaude, né? Mito e etc. Não, mas o Reinaldo fez uma pergunta técnica, que eu quero inclusive colocar aqui para vocês ouvirem. A pergunta do Reinaldo e a resposta do Jair, para vocês verem como ele ficou perdido. Prestem atenção para vocês verem. O som vai ficar um pouco baixo, mas acho que vai dar para vocês ouvirem. Tá? Então vamos lá. A pergunta ao candidato Jair Bolsonaro e para responder o candidato Ciro Gomes, para comentar. Peço que os dois candidatos se dirijam ao centro do estúdio. Reinaldo, pergunta. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe sim ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário, candidato. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro, não é da Receita, vai para juros e rolagem de dívida. 29%... Então vocês viram, né? Bom, a resposta do Ciro, ela foi meio que cortada, era só 45 segundos também, coisa muito rápida, e tudo bem. Não que a resposta do Jair tenha sido algo errado. Todos sabem qual que é o que o Jair pensa, né? Ou pelo menos diz pensar, né? Ele é contra a lei trabalhista, deixou claro isso.
privatização, que está certo, falou tudo certo. Qual o problema? O problema é que a resposta dele não tinha nada a ver com o que foi perguntado, que é dívida pública, né? Isso mostra aí, né, a falta de capacidade técnica do senhor Jair. E aí meu amigo ainda respondeu: infelizmente a dívida pública aumentou com Dilma, com Temer, com Bolsonaro e agora com Lula novamente. Ou seja, mesmo quem respondeu certo não fez o que deveria. Mas quem respondeu certo? Quem tentou responder certo e não teve tempo ali foi o Ciro. E o Ciro não foi eleito. Como que o Ciro ia fazer alguma coisa certa se ele não estava lá para fazer? Eu não entendi essa sua questão. Hã? O que você quis dizer com isso? Não entendi. Né? Então, vou repetir aqui o que você escreveu, para que o pessoal possa entender. E, infelizmente, a dívida pública aumentou com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, com Lula e com Lula novamente. Você quis dizer que aumentou com Lula lá nos 2 primeiros mandatos e está aumentando agora de novo, não é isso? Fechou 2023 com quase 75% do PIB. Né? Ou seja, segundo você, né, eu não fui atrás desses números, a dívida pública do Brasil agora representa 75% do PIB, né? Foi o que você disse, né? Então, não sei, né? Mas aí eu tenho uma resposta para você. Lembra quando eu te falava da PEC dos precatórios? Que era um calote que o governo estava dando, que em algum momento teria que ser pago? Você lembra disso? Aí você disse, não, mas quem vai pagar vai ser o próprio governo. Porque vai ser ele mesmo, porque ele vai ser reeleito. E se não for, pode ser que não seja. Não é? É que você estava tão confiante que seria ele, que ele seria eleito. E aí teria duas opções. A primeira seria cortar os programas sociais, que foi o que ele fez na prática, tá? Porque aí você pode ir atrás, tá? Esses números estão aí. Você sabe que teve a PEC da transição, que o presidente Lula fez. E aí ele injetou dinheiro no Minha Casa Minha Vida, que era Casa Verde e Amarela no Jair Bolsonaro, né? No Farmácia Popular e em outros programas sociais. Todos esses cortes que o governo fez nesses programas, né, reduziria a dívida pública. Seria um dinheiro que beneficiaria pobre e que seria cortado. Foi cortado. Na PEC da transição que o governo Lula fez, ele recompôs todo esse corte e ainda vai pagar o calote lá, né? A PEC dos precatórios, que ficou, você lembra? Então é por isso que está em 75%. Estaria muito menos se não fosse. Aí teria essas duas opções. Se o presidente tivesse vencido, eu suponho, e aí é só suposição, porque não dá para contar história que não existiu, que sim, ele faria esses cortes, né, nos programas sociais, porque ele não precisaria ser reeleito novamente, ele não poderia ser reeleito mesmo, né? Ele poderia cortar. Para você ter uma ideia, foram pouco mais de 30 milhões com M de Maelcio, que ele deixou para 2023 no orçamento para o Casa Verde e Amarela, que voltou a ser o Minha Casa Minha Vida. O corte, eu vou te mandar aí os números aí depois no privado aí, mas vocês podem procurar aí, tá na internet aí. O corte na farmácia popular foi na ordem de 80%.
né? E aí tem gente reclamando que algumas farmácias por fraude, né? Algumas não, várias por fraude, foram descredenciadas do Farmácia Popular. Bom, mas aí tem que ser descredenciado mesmo, né? Nenhum problema. Então parte da dívida entra nessa conta. E aí eu pergunto para você, o que deveria ser feito? O que poderia ser feito? Então isso é uma herança que ficou do governo anterior, certo? E ninguém está reclamando disso aqui não. Isso acontece, tá? Sem a PEC dos precatórios ali naquele momento, ficaria quase que inviável governar. Tinha que ser feito. Então, não estou aqui criticando não. É só um fato. Eu só estou apontando aqui fatos, tá? Que aconteceu. Agora, que cada um arque com suas responsabilidades, né? Não pode aqui o outro lá pagar de bam no meu governo, superavitário, dando calote. Porque esse é o nome. PEC dos precatórios, já estava vencido. Tinha que pagar, não pagou. Aí por isso que deu superávit. Aí por isso que não aumentou dívida, né? Aí aumentou agora. Porque veio da dívida passada. Se você tem uma conta lá do ano passado, aí você não pagou lá, você vai vir nesse ano. E se você for protocolando as suas dívidas, o que vai acontecer? Vai aumentar. Não, mas agora o governo está disposto a tentar pagar e tal. E vem cá, quem é que dá chilique na hora que fala em taxar supermilionários, que tem dinheiro lá no exterior, que já está no exterior, de cortar subsídio de setor que não é assim tão primordial? Quem sai dando esses chiliquezinhos aí? Responde para mim. E aí depois a gente conversa sobre isso. Certo? Então é isso que acontece. E finalizo dizendo, dizer que o Ciro, só porque é de esquerda não venceu, porque ele poderia ter vencido, né, e que andou com pessoas erradas, por que aquele que você admira anda com pessoas corretas, certíssimas? Dê uma olhada em quem ele anda. Vou te mandar no privado, não quero falar os nomes aqui, tá bom? Mas procurem saber com quem ele anda. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.